No Brasil, neste exato momento, mais de 41 mil pessoas estão na fila por um transplante de órgão. É um número impressionante. E cada nome nessa lista representa uma história, uma espera que pode ser angustiante. Recentemente, em maio de 2025, a gente viu notícias celebrando o primeiro transplante de bexiga bem-sucedido. Sim, eu lembro. Uma cirurgia de 8 horas, anos de preparação. Exato. E isso dá uma dimensão do quão complexos e, assim, raros esses procedimentos ainda são. E nos leva direto para a nossa questão de hoje. E se essa fila simplesmente não existisse? Se fosse possível fabricar órgãos sob demanda, eliminando a espera e, claro, os riscos de rejeição. É exatamente essa promessa, que soa quase como ficção científica, que a gente vai investigar hoje, a bioimpressão 3D. E, para fazer essa análise, a gente mergulhou no material bem diverso. Tem artigos acadêmicos, revisões de literatura sobre bioética, notícias de pesquisas, até uns documentos técnicos bem densos, sabe? Sim. Nossa missão aqui é ir além da manchete. A gente quer entender como isso funciona de verdade. Separar o que já é realidade do que ainda é, especulação. E, talvez o mais importante, mapear as questões éticas e sociais gigantescas que surgem com isso. Ok, vamos começar a analisar. A ideia de imprimir um órgão, para mim, ainda parece algo saído de um filme. Eu sei que a base é parecida com uma impressora 3D comum, mas a comparação para por aí, né? Em vez de plástico, usa-se essa tal de biotinta. O que é isso exatamente? Olha, o nome tinta pode levar a uma ideia errada. Não estamos falando de um pigmento, nada disso. A biotinta é, na verdade, um hidrogel. Pensa numa espécie de gelatina biocompatível carregada com o ingrediente principal: células vivas. Células vivas mesmo. Sim. E na maioria dos casos, são células-tronco do próprio paciente, o que de cara já elimina o problema da rejeição. Nossa, isso já é um salto enorme. Com certeza. E além das células, essa tinta tem fatores de crescimento, nutrientes, tudo para criar um ambiente onde as células possam não só sobreviver, mas se organizar. Então a impressora não constrói um objeto inerte. Ela está depositando, camada por camada, os blocos de construção de um tecido vivo. Eu vi nas fontes que existem diferentes jeitos de fazer isso. Uma delas é a técnica de inkjet, jato de tinta. Isso. Me soa como a minha impressora de escritório. Parece simples demais para algo tão delicado. Como que isso funciona sem destruir as células? É uma ótima pergunta, porque a fragilidade delas é tipo a preocupação central. A técnica de inkjet para bioimpressão é uma versão ultra sofisticada da sua impressora de papel. Entendi. Ela usa calor ou vibrações para ejetar gotículas minúsculas de biotinta com uma precisão absurda. O desafio é calibrar tudo para a força ser suficiente para depositar a gota, mas suave o bastante para não romper a célula, sabe? Faz sentido. E tem outras técnicas, como a microextrusão, que funciona mais como um tubo de pasta de dente, empurrando um filamento. E a impressão a laser, que usa energia para solidificar o material em pontos específicos. E no meio disso tudo, as fontes mencionam muito um conceito: andaimes ou scaffolds. Pelo que eu entendi, não basta só empilhar as células, né? De jeito nenhum. Pense em construir um prédio. Você não joga os tijolos um em cima do outro. Você precisa de uma estrutura, um esqueleto que dê forma à construção. O scaffold é isso. A estrutura de suporte? Exatamente. É uma estrutura de suporte, também bioimpressa, que dá a forma tridimensional ao órgão. Mas o detalhe genial é que esses andaimes são feitos de materiais biodegradáveis. Ah, então eles se dissolvem depois? Exato. Eles são projetados para se dissolverem numa taxa específica. Enquanto as células se multiplicam e se organizam, o andaime vai desaparecendo, até que no final reste só o tecido biológico funcional. Certo, a teoria faz muito sentido. É uma coreografia incrível entre células, géis, estruturas. Mas fico pensando, a gente já vê essa tecnologia fora de um laboratório de pesquisa super controlado? Sim, e de maneiras que já estão causando um impacto bem significativo.
Talvez a aplicação mais madura hoje não seja nem para transplantes, mas para testes de medicamentos. Como assim? A tecnologia permite criar o que a gente chama de órgãos em um chip. São modelos em miniatura de órgãos humanos. Um pedacinho de fígado, tecido pulmonar, que cabem numa lâmina de microscópio. E por que isso é tão revolucionário? Porque permite testar a toxicidade e a eficácia de novos remédios num modelo que reage como um tecido humano. É muito mais preciso que testes em animais, sabe? Claro. Inclusive, as fontes citam pesquisas avançadas na UFMG nessa área. E isso se conecta com a nova legislação brasileira do CONSEA, que restringe cada vez mais os testes em animais. Ou seja, o impacto já está acontecendo. E para tecidos humanos mesmo, fora desses chips? Aí também a gente vê um progresso enorme, principalmente em tecidos mais simples. A pele é um dos campos mais avançados. Para queimaduras, imagino. Exatamente. Já existem protótipos de bioimpressoras portáteis que podem, teoricamente, imprimir uma nova camada de pele direto sobre a ferida de um paciente. Nossa, isso é incrível. Acelera a cicatrização, reduz o risco de infecção. Da mesma forma, tem avanços grandes em regeneração de cartilagens, enxertos ósseos. Certo, pele, cartilagem, são tecidos mais simples, né? Mas e o grande sonho que as fontes mencionam? Órgãos complexos, rins, fígados, corações. A gente está falando de algo para a próxima década ou para o próximo século? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta curta é: ainda não chegamos lá, mas o progresso tem sido exponencial. Se a gente olhar para trás, um dos primeiros marcos foi lá em 1999. O Dr. Antoni Atala imprimiu um andaime em formato de bexiga, cobriu com células do paciente e implantou com sucesso. Uau! Em 99? Mas era um processo ainda semi-manual, entende? E o que mudou de lá para cá? O que acelerou tanto? A precisão e a complexidade. Um estudo de 2024 que um dos artigos que a gente analisou chama de um ponto de virada. Conseguiu bioimprimir tecido de fígado com redes vasculares funcionais. Ah, o ponto-chave aí é funcionais, né? Exatamente. O tecido demonstrou a capacidade de produzir albumina, uma proteína vital que o fígado saudável produz. Isso não é só criar a estrutura, é começar a replicar a função. É fazer a máquina funcionar. Isso, muda o jogo. Na mesma linha, outros laboratórios já criaram protótipos de tecidos cardíacos que pulsam em uníssono. Você vê no microscópio o tecido contraindo de forma sincronizada. Como um coração batendo. Como uma pequena parte de um coração batendo. Ainda não é o órgão inteiro, mas é a prova de que a gente pode recriar a função biológica. Se a gente já consegue imprimir tecido de fígado que funcione e tecido de coração que bate, por que ainda não podemos ir a um hospital e pedir para imprimir um rim? As fontes são unânimes em apontar para um obstáculo principal, quase uma muralha. Uma muralha é uma boa palavra. O desafio é a vascularização. A irrigação do órgão. Esse é o maior de todos os obstáculos. Um órgão simples como a pele recebe nutrientes por difusão, mas um órgão grande, espesso, como um rim, ele precisa de uma rede de vasos sanguíneos incrivelmente complexa. Sem isso, as células de dentro morrem? Morrem de fome e sufocadas nos seus próprios resíduos. É como construir uma cidade inteira com todos os prédios e esquecer de colocar as ruas, as avenidas, a rede de água e esgoto. Em horas. A analogia é perfeita. E não são só ruas. São rodovias, que seriam as artérias, até os capilares microscópicos que chegam em cada casa. Recriar essa complexidade toda é monumental. E o que está dando esperança agora, o que as fontes apontam como uma possível solução? É a convergência de tecnologias. Um dos artigos técnicos que a gente viu detalha uma abordagem que usa modelagem computacional e inteligência artificial para projetar essas redes. A IA desenha o mapa dos vasos. Basicamente. Os algoritmos estudam a estrutura de órgãos reais e criam um projeto otimizado, um mapa detalhado que a bioimpressora pode seguir para imprimir não só o tecido, mas toda a rede de irrigação junto. Além da vascularização, que é claramente o chefe final, quais são os outros grandes desafios? Tem pelo menos 2 outros igualmente assustadores. Um é a escala e a viabilidade. Um rim tem bilhões de células. Manter todas elas vivas e saudáveis durante um processo de impressão que pode levar dias
É um desafio logístico imenso. Exato. E o segundo é a integração e a funcionalidade a longo prazo. Ou seja, não basta o órgão funcionar no laboratório. De jeito nenhum. Ele precisa ser implantado e se integrar perfeitamente ao corpo. Os nervos precisam se conectar, ele tem que responder a hormônios e, claro, precisa funcionar por anos, décadas. A lista de requisitos é enorme. Vamos fazer um exercício de otimismo? Digamos que em 10, 15 anos a gente resolva esses desafios técnicos. As fontes que a gente leu deixam bem claro que é aí que um conjunto totalmente novo de problemas, talvez até mais complexos, começa a surgir. Sim. Aí a gente entra no campo das implicações sociais. A primeira e mais óbvia é o custo e o acesso. E quem vai poder pagar por isso? Exatamente. Hoje é uma tecnologia caríssima. A grande preocupação é que ela se torne um privilégio, criando um apartheid na saúde. Uma sociedade com aqueles que podem substituir órgãos e aqueles que não podem. E junto com o custo vem a regulação. Como agências como a Anvisa, aqui no Brasil, vão lidar com isso? Não é um remédio, não é um dispositivo médico comum. É uma categoria completamente nova. E isso levanta uma questão regulatória gigante. Um órgão bioimpresso é um produto híbrido. É dispositivo, é terapia celular, é um implante personalizado. As regras atuais não servem. Não foram desenhadas para isso. Como garantir a segurança a longo prazo de algo que é único para cada pessoa? O caminho para a aprovação vai ser longo e vai exigir metodologias completamente novas. E um dos artigos que a gente analisou, focado em direitos humanos, traz uma discussão fascinante sobre esse dilema do acesso no contexto brasileiro. O papel do SUS versus o mercado privado. É uma discussão crucial para o Brasil, né? A pergunta central é: o SUS, com seus princípios de universalidade, conseguiria ter um papel central na distribuição justa desses órgãos? Baseado só na necessidade médica. Exato, e não na capacidade de pagamento. Uma das hipóteses que o artigo levanta é um modelo híbrido. Empresas privadas que desenvolvem a tecnologia poderiam receber incentivos em troca de fornecer uma cota de órgãos para o sistema público. Uma tentativa de equilibrar a inovação com justiça social. E claro, mergulhando mais fundo, a gente chega na bioética. O lado humano. O que significa consentir com um procedimento tão radicalmente novo. O consentimento informado. Esse é o primeiro pilar. Os primeiros pacientes serão pioneiros. Eles precisam entender de forma cristalina que é uma tecnologia experimental, com riscos enormes e benefícios a longo prazo que são, por definição, desconhecidos. E depois vem a questão da mercantilização do corpo, né? Exato. Se a gente pode fabricar partes do corpo onde a gente traça a linha, a discussão precisa ser guiada por princípios éticos muito sólidos para garantir que a tecnologia seja usada para promover o bem-estar e não para criar novas formas de exploração. Fazendo uma síntese de tudo que a gente viu, então, a bioimpressão está, sem dúvida, saindo da teoria e se tornando prática. Já vemos seu valor em testes de medicamentos e em tecidos simples, como pele. Sim, isso já é uma realidade. O sonho dos órgãos completos ainda esbarra em muralhas, principalmente a da vascularização, mas a convergência de IA, robótica e biologia está criando as ferramentas para quem sabe escalar essa muralha. E apesar de todos esses desafios, as implicações são transformadoras. A próxima década pode redefinir a medicina regenerativa e personalizada. A chave para o sucesso, como todas as fontes deixam claro, é a colaboração. Interdisciplinar. Radicalmente interdisciplinar. Biólogos, engenheiros, cientistas da computação, médicos, advogados, todo mundo precisa trabalhar junto. Ninguém sozinho tem a resposta para isso. Para fechar, vamos deixar um pensamento final para reflexão. Se a tecnologia permitir de fato a fabricação de órgãos personalizados e perfeitos sob demanda, usando as células da própria pessoa, isso não resolve apenas uma crise de saúde pública. Vai muito além. Desafia nossas ideias mais fundamentais sobre envelhecimento, finitude e a própria natureza do corpo humano. O que acontece quando partes essenciais de quem nós somos se tornam componentes fabricáveis e substituíveis?